Eu queria começar com você, doutor Ismael, sobre as possíveis causas para a pessoa chegar a esse ponto de tirar sua própria vida. Inicialmente, né, Márcia, até parabenizar pelo programa, porque tem muito tabu e muito preconceito quando se fala de suicídio, principalmente no nosso meio cristão, né? A Super é um canal que é assistido predominantemente pelo público evangélico, e eu percebo que, principalmente nesse público, esse assunto é um grande tabu. Não se fala de problemas emocionais dentro das nossas comunidades cristãs. Então, eu acho que, se lá fora nós temos barreiras de falar sobre suicídio, dentro da igreja essas barreiras são ainda maiores. Mas, e depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas a respeito de causa, realmente o número é alarmante. No Brasil, a gente tem uma média de uma tentativa a cada 40, 45 minutos, mas esses dados, com certeza, eles são... Uma tentativa não, um suicídio a cada 45 minutos, mas esses dados, eles são provavelmente muito subnotificados, né? Que em interior, algumas regiões, a gente não tem notificação. E quando se fala de causas de suicídio, em torno de 90, 95% das pessoas que tentam suicídio, elas têm um problema psiquiátrico. Então, a grande parte das pessoas que fazem uma tentativa de suicídio ou que cometem suicídio, elas são acometidas por problemas emocionais. Dentre eles, em termos de número absoluto de tentativas, os pacientes com depressão, eles são os pacientes que mais tentam suicídio no Brasil, os pacientes com transtorno bipolar. Posteriormente, nós temos uma tentativa alta também em pacientes que fazem abuso de drogas e aqueles que têm esquizofrenia ou transtornos de personalidade. Como a gente vê que cada ano os estudos vêm mostrando que as doenças psiquiátricas elas têm aumentado a sua prevalência, a gente sabe, por exemplo, que em 5, 10 anos a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. A tendência, infelizmente, é que esse número de casos de suicídio ele aumente. E aí é importante quem nos assiste de ter pelo menos algumas ferramentas, não precisa ser um profissional treinado, mas que tenha pelo menos algum tipo de postura de acolhimento para essas pessoas, porque dificilmente alguém que nos assiste não vai se deparar ao longo da vida com alguém que se manifeste com vontade de morrer. Nós temos alguns tabus quando a gente fala de suicídio. O primeiro deles é que as pessoas acham que quem fala muito que vai tentar suicídio não faz. E isso é um mito, isso é uma inverdade, isso é algo que prejudica muito a ajuda, a gente conseguir construir uma relação de ajuda com essas pessoas. A maioria das pessoas que tentam suicídio, elas falam abertamente sobre suicídio. Pode até ocorrer que elas tenham esse discurso ao longo de anos, ou que elas façam tentativas aparentemente que as pessoas consideram para chamar a atenção ou para ter algum tipo de ganho, mas toda tentativa de suicídio tem que ser valorizada. Então, inicialmente a gente já tem que entender isso, toda fala ela tem que ser preservada. Outra coisa é que, dentro do que eu coloquei, a gente tem uma ideia de que quem tentou várias vezes nunca vai fazer de verdade. Isso também não é uma verdade. A maioria das pessoas que tentam e consumam o suicídio, elas fizeram tentativas menores antes. Agora, quanto a sinais, eles são muito variáveis. Nós temos um grupo de pacientes que eles dão realmente sinais de depressão, de ansiedade, de isolamento social, de desorganização, todo do seu estado emocional, pacientes que procuram fazer seguro de vida, pacientes que procuram despedir, pacientes que vão visitar amigos e tudo, mas tem uma margem mais silenciosa, que são pacientes que eles realmente não dão sinais tão evidentes e que, infelizmente, o primeiro sinal que a família vê de um adoecimento emocional, ele ocorre durante uma tentativa de suicídio. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre essa questão da fragilidade das famílias. As famílias às vezes não percebem esses sinais porque as pessoas não estão se relacionando, inclusive dentro do lar. Então, as queixas emocionais, as angústias vividas, os dilemas entre pai e filhos, entre marido e mulher, são subestimados. Nós assistimos caso na mídia recentemente de um pai que pulou de um prédio com os filhos, e nós achamos que essas situações elas são olhamos com uma certa perplexidade, mas nós não, exatamente, a gente que lida com isso no dia a dia profissionalmente, a gente vê que essa desorganização ela está cada vez maior. Então, respondendo à pergunta dela, há sinais sim, mas eu não queria deixar aqui uma questão de que há sinais
maiores, sempre. os sinais menores, mas toda queixa de angústia, de dor, de sofrimento, ela tem que ser manifestada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amparada. E amparada. Sem tabus de fé, sem preconceitos, né? sem repressões, porque a realidade do suicídio é uma realidade que ela tem acometido também, Márcia, cada vez mais cristãos. A gente vê um pastor há pouco tempo, sim, né? Assim, não foi um caso, na verdade. Alguns casos de líderes cristãos. E antes as pessoas julgavam muito, hoje ainda julgam, mas eu acho que já diminuiu um pouco o número de pessoas que julgam, o outro que acusa, o outro. Ah, mas então porque ele não era isso, porque ele não tinha aquilo, porque ele não conhecia a Deus. Quer dizer, quem somos nós para estar no lugar do outro, sentir a dor do outro, de saber o que ele realmente está passando, né? Desculpa, mas é interessante que até quem nos assiste que tem essas barreiras, biblicamente a gente tem o caso de Elias, o profeta, que era um homem muito usado por Deus, mas ele teve um pensamento de suicídio. Ele chegou a dizer para Deus que ele queria que Deus o levasse, né? E aí até vou deixar aqui uma dica para quem nos assiste, que as pessoas que são cristãs, normalmente, elas manifestam o desejo de suicídio de uma maneira um pouco diferente. Ai, Jesus, me exatamente, as pessoas que às vezes não têm uma fé, elas costumam dizer, eu vou me matar, vou tirar minha vida, eu vou tomar um veneno, mas as pessoas que são cristãs, principalmente mais fervorosas, normalmente elas manifestam o suicídio pedindo a Deus que as leve, né? Pedindo a Deus que eu já atendi pastores que me diziam assim, eu peço a Deus que me mande uma doença grave ou que aconteça uma morte natural comigo. Então, essas queixas, elas são idênticas, também é uma manifestação de ideação suicida. Então, a gente tem que compreender um pouquinho também que isso não é um fenômeno só restrito a pessoas de fora, como a Supra é um canal cristão, pessoas de fora da igreja, isso é um problema real dentro das nossas comunidades. Nós temos muitos líderes e muitas pessoas doentes gravemente dentro das nossas igrejas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Centro mesmo de Valorização da Vida. Há quanto tempo, para que as pessoas que não conhecem, conheçam um pouco mais, há quanto tempo vocês existem e como funciona? Tá certo. Bem, o CVV ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? É um trabalho voluntário e ele existe há 54 anos no Brasil. Ele foi fundado em São Paulo. Hoje ele está presente em 20 estados do Brasil. Nós temos cerca de 2.000 voluntários. Que bom. E essas pessoas, elas, em alguns dos postos, porque então são postos espalhados em diversas cidades, a ideia é que funcione 24 horas por dia. Em Belo Horizonte, nós não conseguimos esse atendimento 24 horas por dia, porque nós não temos um número suficiente de voluntários. Então, o trabalho funciona da seguinte forma, nós não temos nenhuma exigência do ponto de vista da questão profissional. Os voluntários, eles podem ter qualquer formação e nós oferecemos um treinamento, um curso com treinamento, e aí as pessoas assumem o trabalho voluntariado e cada voluntário assume um plantão de 4 horas por semana. Por isso que nós precisamos de um número grande de voluntários para cobrir as 24 horas dos 7 dias na semana, que hoje nós não conseguimos. Eu acho até bacana a oportunidade do trabalho, porque, como você falou, todo mundo ou pode ter alguém perto de si que necessita do nosso trabalho, ou de repente vir a ser um voluntário, né? Que é uma outra necessidade, uma oportunidade importante para que as pessoas se conscientizem de que a gente pode ajudar a salvar vidas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.